Nesse vídeo iremos abordar um assunto muito importante, que poucas denominações religiosas mencionam, seja por medo de perder seus membros e consequentemente as contribuições financeiras, por falta de conhecimento nas escrituras sagradas ou porque são simplesmente lobos devoradores. 5 maneiras pelas quais o pecado destrói sua alma. O pecado é uma força destrutiva que pode minar a alma humana de diversas maneiras. Exploraremos 5 formas pelas quais o pecado pode causar danos à nossa essência mais profunda, levando-nos por um caminho de destruição e desespero. A corrupção da alma pelo pecado é um tema profundo que merece uma exploração mais detalhada. À medida que mergulhamos mais fundo nessa questão, torna-se claro que o impacto do pecado vai além do óbvio. Ele penetra nas camadas mais profundas da nossa humanidade, afetando não apenas nossas ações, mas também nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos. Essa corrupção sutil pode passar despercebida no início, mas seus efeitos insidiosos se manifestam ao longo do tempo, minando silenciosamente nossa essência interior. A separação de Deus causada pelo pecado é uma das consequências mais dolorosas desse estado de alienação espiritual. Sentir-se distante do Criador é uma experiência angustiante, pois priva-nos do conforto e da segurança de sua presença amorosa. O vazio deixado por essa separação nos deixa em busca desesperada por significado e propósito, enquanto lutamos para preencher o vazio deixado pela ausência divina. A escravidão espiritual é uma realidade amarga para aqueles que sucumbem aos laços do pecado. A sensação de impotência diante de nossas próprias fraquezas é esmagadora, e muitos se encontram presos em um ciclo interminável de indulgência e remorso. A liberdade parece uma miragem distante, enquanto nos debatemos nas correntes invisíveis do nosso próprio egoísmo e desejo desenfreado. A degradação moral causada pelo pecado é evidente em nossas escolhas e ações cotidianas. À medida que nos afastamos dos padrões éticos e morais estabelecidos, comprometemos nossa integridade e compromisso com o bem comum. A decadência moral se espalha como um câncer, corroendo os alicerces da sociedade e minando a confiança nas instituições e nas pessoas. A perda da esperança é talvez a consequência mais triste do pecado. Quando nos sentimos completamente perdidos e sem rumo, é fácil sucumbir ao desespero e à resignação. No entanto, mesmo nas profundezas da escuridão, há sempre uma centelha de esperança que pode ser reavivada através do arrependimento e da busca pela graça divina. É essa esperança que nos impulsiona a continuar lutando, mesmo quando tudo parece perdido. Corrupção da pureza. O pecado é como uma mancha escura que gradualmente corrompe a pureza da alma. Começa como uma pequena fissura, mas se não for tratado, cresce e se espalha, obscurecendo a beleza interior e tornando-a irreconhecível. Essa corrupção afeta nossos pensamentos, sentimentos e ações, transformando-nos em versões distorcidas de quem éramos destinados a ser. A corrupção da pureza pela influência do pecado é uma jornada sinuosa que muitos enfrentam sem perceber. Começa muitas vezes de maneira sutil, com pequenas concessões aos desejos egoístas e às tentações do mundo. No entanto, mesmo a menor brecha na armadura da alma pode permitir a entrada do mal, manchando a pureza que uma vez foi inata. Essa corrupção se manifesta de várias maneiras, distorcendo nossa percepção da realidade e obscurecendo a luz da verdade. À medida que a corrupção se instala, podemos nos encontrar cada vez mais afastados da essência de quem realmente somos. A pureza que antes irradiava de nossos corações é substituída por uma escuridão crescente, que ameaça engolir toda a luz que resta. É um processo gradual, muitas vezes imperceptível no início, mas que se torna cada vez mais evidente à medida que as consequências se acumulam ao nosso redor. Essa corrupção não conhece limites, afetando todas as áreas de nossas vidas. Nossos relacionamentos são contaminados pela desconfiança e pela manipulação, enquanto nossas escolhas são influenciadas pela ganância e pelo egoísmo. O brilho da inocência é substituído pela sombra da culpa, deixando-nos presos em um ciclo de autodestruição do qual parece não haver escapatória. O caminho da corrupção é solitário e sombrio, afastando-nos da comunhão com os outros e com Deus. Nos sentimos isolados em nossa dor e vergonha, incapazes de encontrar consolo ou redenção.
A busca pela pureza perdida se torna uma jornada desesperada, marcada por retrocessos e recaídas, à medida que lutamos para recuperar o que foi perdido. No entanto, mesmo nas profundezas da corrupção, há sempre uma centelha de esperança que pode ser reavivada. A luz da verdade ainda brilha, mesmo que fraca, esperando apenas ser reconhecida e nutrida. É através do arrependimento sincero e do perdão divino que podemos encontrar o caminho de volta à pureza que uma vez conhecemos, restaurando nossa alma e renovando nossa fé. Separação de Deus. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus, afastando-nos de sua presença amorosa e da comunhão com Ele. Como resultado, nos sentimos isolados, perdidos e incapazes de experimentar a plenitude do amor divino. Essa separação nos priva da orientação e do sustento espiritual de que tanto precisamos para prosperar e encontrar significado em nossas vidas. A separação de Deus é uma realidade dolorosa que muitos enfrentam em sua jornada espiritual. É como se estivéssemos vagando em um deserto árido, procurando desesperadamente por um oásis de paz e significado. No entanto, mesmo quando nos esforçamos para nos conectar com o divino, sentimos uma barreira invisível que nos impede de alcançar a plenitude do amor e da graça de Deus. Essa separação nos deixa com uma sensação de vazio e solidão, como se estivéssemos perdidos em um mar de incerteza e desespero. O afastamento de Deus muitas vezes ocorre como resultado de nossas próprias escolhas e ações. Ao ceder às tentações do mundo e seguir nossos próprios caminhos egoístas, nos afastamos gradualmente do plano perfeito que Deus tem para nós. Essa desconexão nos deixa vulneráveis à influência do mal e nos impede de experimentar a plenitude da vida abundante que Deus deseja para nós. A ausência da presença divina pode ser especialmente angustiante nos momentos de dificuldade e sofrimento. Quando enfrentamos desafios intransponíveis e provações dolorosas, muitas vezes buscamos conforto e orientação em Deus. No entanto, a sensação de que Ele está distante e inacessível pode aumentar nossa angústia e nos deixar ainda mais desamparados diante das tempestades da vida. Essa separação de Deus também pode nos privar da verdadeira alegria e realização que só podem ser encontradas em Sua presença. Mesmo quando alcançamos sucesso e prosperidade material, ainda sentimos um vazio interior que não pode ser preenchido por nada deste mundo. É como se estivéssemos constantemente buscando algo mais, algo que só podemos encontrar quando nos voltamos para Deus de todo o coração. No entanto, mesmo na escuridão da separação, há sempre uma luz de esperança que brilha. Deus nunca nos abandona completamente, mesmo quando nos afastamos dele. Se nos voltarmos para Ele com arrependimento sincero e corações abertos, Ele está sempre pronto para nos receber de volta em seus braços amorosos, restaurando nossa comunhão e renovando nossa fé. Escravidão espiritual. O pecado nos prende em grilhões invisíveis, nos tornando escravos de nossos desejos egoístas e impulsos pecaminosos. Cada vez que cedemos à tentação, nos afundamos mais fundo na escuridão da escravidão espiritual, incapazes de nos libertar por nossos próprios esforços. Essa prisão nos impede de viver em liberdade e plenitude, mantendo-nos cativos de nossos pecados. A escravidão espiritual é uma realidade que muitos enfrentam em sua jornada de fé. É como estar acorrentado por grilhões invisíveis, incapaz de escapar das garras do pecado que nos aprisionam. Cada vez que cedemos às tentações e aos desejos egoístas, nos afundamos mais fundo na escuridão da escravidão espiritual, perdendo a liberdade de escolha e a capacidade de resistir ao mal. É uma batalha constante entre a carne e o espírito, onde muitas vezes nos encontramos do lado perdedor. Essa escravidão espiritual pode assumir muitas formas, desde vícios óbvios como drogas e álcool até padrões de comportamento mais sutis, como orgulho e egoísmo. Independentemente da forma que assume, a escravidão espiritual nos mantém cativos de nossos próprios desejos e impulsos, impedindo-nos de alcançar a verdadeira liberdade e plenitude em Cristo. A sensação de impotência diante da escravidão espiritual pode ser esmagadora, deixando-nos sentir como se estivéssemos presos em um ciclo interminável de pecado e remorso. Mesmo quando reconhecemos nossa condição de escravos espirituais, muitas vezes nos sentimos impotentes para nos libertar por nossos próprios esforços.
É como se estivéssemos enredados em uma teia de mentiras e enganos, incapazes de encontrar uma saída. No entanto, há esperança para aqueles que estão aprisionados pela escravidão espiritual. Jesus veio para libertar os cativos e proclamar liberdade aos prisioneiros, oferecendo-nos uma nova vida em abundância. Ao nos rendemos a Ele e nos submetemos ao seu senhorio, podemos experimentar a verdadeira libertação do pecado e da escravidão espiritual, encontrando uma nova identidade em Cristo. A jornada para a liberdade espiritual pode ser longa e difícil, mas não estamos sós. Deus está conosco a cada passo do caminho, nos fortalecendo e nos capacitando a superar as correntes que nos prendem. Com sua ajuda e a orientação do Espírito Santo, podemos romper as cadeias da escravidão espiritual e viver em liberdade e plenitude em Cristo. Degradação moral. O pecado distorce nossa percepção do certo e do errado, levando-nos a comprometer nossos valores e princípios éticos. À medida que nos entregamos cada vez mais às suas seduções, perdemos a noção da verdadeira dignidade humana e do propósito de nossas vidas. Isso nos leva a uma espiral descendente de degradação moral, onde a virtude é substituída pela indulgência e pelo egoísmo. A degradação moral é uma realidade preocupante que permeia muitas sociedades modernas. À medida que os valores éticos e morais são relativizados e as normas sociais são cada vez mais flexibilizadas, vemos uma erosão gradual dos padrões de comportamento e conduta. O que antes era considerado inaceitável agora é tolerado e até mesmo glorificado, levando a uma deterioração da integridade e da dignidade humanas. Essa degradação moral se manifesta de diversas formas, desde pequenas transgressões cotidianas até atos de violência e injustiça. A falta de respeito pelos outros e pela vida humana se torna cada vez mais comum, enquanto a empatia e a compaixão são relegadas ao segundo plano. O egoísmo e a busca pelo prazer imediato muitas vezes prevalecem sobre o respeito pelos direitos e dignidade dos outros. À medida que a degradação moral se espalha, vemos uma desvalorização da virtude e uma glorificação da indulgência e do hedonismo. O que antes era considerado um comportamento digno de admiração e respeito agora é visto como antiquado e ultrapassado. A honestidade, a integridade e o altruísmo são substituídos pela ganância, pela corrupção e pela busca implacável pelo poder e pelo status. Essa tendência preocupante tem repercussões profundas em todas as esferas da vida humana, desde a política e a economia até as relações interpessoais e familiares. A confiança nas instituições e nas autoridades é abalada, enquanto a coesão social e o senso de comunidade são erodidos. O resultado é uma sociedade cada vez mais fragmentada e desconfiada, onde o individualismo e o egocentrismo prevalecem sobre o bem comum. No entanto, mesmo diante da escuridão da degradação moral, há sempre uma luz de esperança que brilha. A consciência humana é capaz de discernir entre o certo e o errado, e mesmo os corações mais endurecidos podem ser tocados pela verdade e pela bondade. À medida que nos esforçamos para viver de acordo com os mais altos padrões éticos e morais, podemos inspirar outros a fazer o mesmo, criando uma cultura de integridade e respeito mútuo. Perda da esperança. Por fim, o pecado rouba-nos a esperança de redenção e restauração. À medida que sucumbimos às suas garras, podemos sentir que estamos além do perdão e da salvação, presos em um ciclo interminável de culpa e desespero. Essa perda de esperança nos deixa desamparados e desolados, incapazes de vislumbrar um futuro melhor e mais luminoso. A perda da esperança é uma das experiências mais devastadoras que alguém pode enfrentar. É como se o chão sob nossos pés desaparecesse de repente, deixando-nos cair em um abismo de desespero e desamparo. Quando perdemos a esperança, perdemos também a capacidade de vislumbrar um futuro melhor e mais luminoso, ficando presos em um ciclo de negatividade e desesperança. Cada dia se torna uma batalha árdua, e é difícil encontrar motivação para continuar lutando. Essa sensação de desolação pode ser amplificada por circunstâncias externas que parecem estar fora de nosso controle. Problemas financeiros, doenças graves, relacionamentos desgastados, tudo isso pode contribuir para um sentimento de impotência e resignação. À medida que nos afundamos mais fundo na escuridão da desesperança, é fácil perder de vista qualquer vislumbre de luz no horizonte.
A perda da esperança também pode nos levar a questionar nosso propósito e significado na vida. Quando nos sentimos completamente perdidos e sem rumo, é difícil encontrar motivação para continuar seguindo em frente. O que antes nos trazia alegria e satisfação agora parece vazio e sem sentido, deixando-nos em um estado de apatia e desinteresse. No entanto, mesmo nas profundezas da desesperança, há sempre uma centelha de esperança que pode ser reavivada. É importante lembrar que a vida é cheia de altos e baixos, e que as dificuldades que enfrentamos são temporárias. Com o apoio de amigos, familiares e profissionais de saúde mental, podemos encontrar o apoio e a orientação de que tanto precisamos para superar essa fase difícil. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma pequena luz no fim do túnel para nos ajudar a encontrar nosso caminho de volta à esperança. Pode ser uma palavra gentil de um amigo, um gesto de bondade de um estranho ou um momento de reflexão silenciosa em que nos conectamos com algo maior que nós mesmos. Quando nos permitimos abrir nossos corações e mentes para a possibilidade da esperança, descobrimos que ela está sempre presente, esperando apenas ser reconhecida e nutrida.